Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Não são muitos versículos, mas se você não leu a Bíblia essa semana, o Tony já ajudou e eu vou ajudar um pouquinho mais. Amém? Efésios 3, versículos 14 ao 21. A palavra de Deus diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ontem, quando eu fechava essa palavra, que eu trabalhei alguns dias da semana, mas ontem à noite eu trabalhei na finalização dela e essa palavra falou muito comigo. E eu oro a Deus para que ela fale com você, para que o Espírito Santo fale no seu coração também. A carta de Paulo aos Efésios contém duas orações poderosas. A primeira oração, nessa carta, Paulo enfatiza a necessidade de iluminação. Paulo ele ora para que Deus ilumine o coração, os corações dos crentes, para que eles entendam, para que eles conheçam sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para nós enquanto igreja. Esta carta, ela enfatiza a capacitação. A ênfase agora não é no conhecer. Paulo não está pedindo para que Deus ilumine as mentes e os corações dos crentes para que eles conheçam, mas ele enfatiza no ser, naquilo que ele quer que Deus transforme os crentes. E essa oração é um ponto culminante na teologia bíblica, na teologia paulina. É considerada talvez a oração mais ousada da história. Paulo está preso, pronto para morrer na antessala da morte, com muitas necessidades físicas, com muitas necessidades materiais. Paulo poderia ter caído de joelhos ali e dito: Senhor, me livra do cárcere. Senhor, me livra da morte. Senhor, me manda aqui uma blusa, porque se você ler a carta a Timóteo, ele pede que Timóteo traga a capa, porque ele estava com frio. E ele pede para Timóteo chegar antes do inverno. Mas ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus para atender às suas próprias necessidades materiais. Paulo não pensou em si. Paulo pensava no avanço do evangelho e na condição da igreja. Paulo estava preso, estava atrás das grades, mas eles não conseguiram enjaular a sua alma. Paulo estava algemado, preso a troncos, mas eles não puderam algemar a palavra de Deus. Eles podiam proibir até Paulo de viajar, de sair, de visitar igrejas, de pregar, mas eles não puderam impedir Paulo de orar pelas igrejas. A oração é uma arma poderosa, e eu quero falar nesta manhã da oração que impacta a vida da igreja. Uma oração que pode impactar a vida da igreja. Paulo estava preso,
mas ele não estava inativo. Tem tanto crente entrando em inatividade tão novo, irmãos. A pessoa fala, eu já me cansei da obra, eu já me cansei do ministério, eu já me cansei da igreja. Paulo estava no final da sua carreira, mas até o final ele guardou o bom depósito, ele guardou a fé. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão, o ministério de intercessão. Deixa eu te dizer, as pessoas podem negar ouvir a sua voz, mas ninguém pode impedi-lo de orar a Deus. Se existe uma coisa que impacta a vida da igreja, se existe alguma coisa que muda a vida do crente, é a oração. A oração, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não muda Deus. Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não tem sombra de variação. Deus é aquele desde o princípio. E por que Ele não muda? Porque Ele é perfeito. Quem precisa ser mudado somos nós. Paulo nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. Instrução e oração caminham juntas. Hoje, uma grande parte dos teólogos, uma grande parte de pregadores já não são mais homens de oração. Os homens que oram também não se apaixonam pela teologia. Parece que uma coisa anda separada da outra. Ou eu sou muito bom de palavra, ou eu sou muito bom de oração. Mas as duas coisas não podem estar separadas. As duas coisas têm que caminhar juntas. E os homens, eles simplesmente andam nesses dois caminhos. Nós precisamos ter a cabeça cheia de luz do conhecimento e o coração pegando fogo pelo Espírito de Deus. Paulo inicia essa oração mostrando reverência. Ele diz assim, porque por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai. Os judeus normalmente oravam em pé. Paulo, lá na prisão, ele se humilha diante de Deus e se põe de joelhos. Eu não estou dizendo aqui que de joelho ou que é necessário ajoelhar para orar. Eu estou dizendo aqui que o nosso estado, o que nós temos no interior, muitas vezes vai ser traduzido no nosso exterior. Aquilo que nós temos dentro de nós vai traduzir aquilo que nós vamos colocar para fora. Paulo tinha humilhação. Paulo se colocava no lugar dele. Paulo colocou o seu eu lá embaixo, como quem diz, Senhor, eu sou pó, e o Senhor continua sendo Deus. Quantos homens oram a Deus como se estivessem fazendo uma prédica para um público, não é? Eu sempre brinco aqui com os irmãos, uma vez nós estávamos numa campanha de oração e uma pessoa, ela um dia chegou para mim e falou assim, ela me perguntou alguma coisa da campanha e eu falei, olha, nós estamos continuando a campanha. Ela falou, nossa, eu não sabia que estava continuando, eu pensei que fosse só um dia e depois no outro dia ela veio e ela orou bastante, bem alto para mim, não foi para Deus. E na oração dela, ela justificou todas as ausências dela, todos os problemas dela, para eu ouvir. E eu não tô aqui julgando a pessoa, mas nós não precisamos orar para ninguém ouvir. A nossa oração tem que ser só para um ouvir, só para Deus ouvir. Jesus ensinou isso em Mateus 6, e ele disse assim, olha, não sejam vocês como os fariseus, como os hipócritas, que vão para os cantos da praça, e ali eles ficam orando 3 vezes por dia, todo mundo que passa olha e fala, nossa, esses aí oram mesmo. Esses cabras aí são bons mesmos. Jesus disse assim, olha, se você quiser orar, entra no seu quarto, feche a sua porta atrás de si, e ora em secreto, porque o Deus que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Hoje nós temos as praças aí. Mas vamos lá. Um homem de joelhos, um santo de joelhos, enxerga mais longe do que qualquer teólogo de pé. E eu não estou dizendo que o teólogo não é santo. Eu estou dizendo que a teologia por si só
não nos leva para próximo de Deus, para perto de Deus. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e as coisas acontecem em nosso meio. Hoje, nós precisamos ter essa noção, irmãos. Nós somos uma geração que critica, que fala, que enfrenta, que faz, que vamos fazer, mas somos uma geração que pouco ora. A Bíblia nos mostra que a oração é a chave da nossa vitória. Quando o homem trabalha, o homem só trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Existe uma diferença muito grande. A motivação de Paulo em orar revela exultação pela obra de Deus na igreja. Paulo diz assim: por esta causa. Isso fala da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus, dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, a igreja de Deus. A igreja da terra e a igreja dos céus precisa ser a mesma igreja. Nós precisamos ser a família de Deus. Paulo fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu, sendo uma única igreja. E por que eu estou falando isso e por que Paulo fala isso? Porque existe a igreja dos santos que estão no céu, que já morreram em Cristo, e a igreja da terra. E nós, como igreja da terra, precisamos ser a igreja que vai morar nos céus. Nós não podemos ser uma igreja aqui e uma igreja lá. Nós somos uma igreja só, nós somos o corpo de Cristo. Somos a mesma igreja. Os nomes de todos os crentes, sejam os que ainda estão aqui, ou os que ainda virão, ou os que estão na glória, todos eles estão escritos no mesmo livro. Glória a Deus. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai. Nós temos confiança, intimidade, ousadia, acesso. Paulo, ele fala com intimidade. Assim como Jesus ensinou, tem que haver intimidade, irmãos. A nossa oração não pode ser distante. A nossa oração não pode ser desconectada. Nós não podemos orar só por orar. Nós precisamos orar e entrar na presença de Deus. Nós precisamos orar e falar com Ele como você fala com o Pai. E eu sempre falo, falar com o pai, falar com mãe é uma bênção. Você pode estar casado há 20 anos, você chega na casa do pai, da mãe, você vai na geladeira, abre as panelas, vê o que tem dentro. Isso é intimidade. Quantos crentes já não têm a mesma intimidade mais? Quantos de nós já não conseguem entrar mais na presença de Deus para falar com Deus como amigos? Nós falamos com Deus como um grande empresário que tem muito a nos dar, não é? Senhor, eu te peço saúde, eu te peço proteção, eu te peço paz, eu te peço prosperidade, me dê isso, me dê aquilo, abre essa porta, abre aquela outra, em nome de Jesus, amém. Que pai que aguenta isso, irmãos? Que pai que aguenta um filho que só vem pedir, mas aquele filho que vem e fala com o pai, e senta no colo, e brinca, e rola, e corre junto, e anda de bicicleta, e faz as coisas junto, esse filho o pai tem prazer em estar junto. Muitas vezes nós temos nos afastado. Paulo manifesta o desejo de que Deus atenda às suas súplicas segundo a riqueza da sua glória. Veja que a súplica de Paulo aqui não era por ele. O que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa oração, ela pode incluir os nossos pedidos, mas ela tem que também incluir oração pelos santos. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas o fulgor de todos os atributos de Deus. Tudo que Deus resulta na sua glória. O apóstolo tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis através de Deus, ou disponíveis a Deus e dele. Nós podemos fazer pedidos audaciosos a Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de material, tá? Para que você me entenda. Tem muita gente que já desistiu de orar pela família. Tem muita gente que já desistiu de orar por alguém porque fala, aquele ali não tem jeito não.
aquilo ali não vale nada, aquele ali eu não quero nem saber, mas Deus ainda nos convida a orar e a clamar por aqueles que estão perdidos. Não importa se eles demoram, não importa se eles são duros, não importa como eles estão. A Bíblia diz que o crente vive pela fé, que o justo vive pela fé. Nós podemos sim entrar na presença de Deus, porque os seus recursos são inesgotáveis. Muitas vezes nós oramos a Deus só dentro da nossa perspectiva, não é? Só dentro daquilo que nós conseguimos ver. Vai mais além um pouquinho. Peça ao Espírito Santo para te iluminar um pouquinho mais. Peça para Ele trazer à sua memória aquilo que você precisa realmente para orar, para que aconteça as coisas. Eu me lembro da oração de Jabes, eu me lembro do profeta Elias, eu me lembro de tantas pessoas que oraram por coisas que pareciam impossíveis. E o Senhor concedeu. Por que que nós não oramos assim? Por que que nós oramos só por aquilo que nós entendemos como sendo algo que nós vamos conseguir compreender? Irmãos, nós não precisamos compreender as coisas de Deus. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Nós precisamos pedir, crendo que Deus vai fazer. Fala para mim se você compreende um corvo trazendo carne para o profeta comer. Fala para mim se você compreende uma mula falando com o profeta. As coisas de Deus não são para nós entendermos, as coisas de Deus são para nós vivermos. Aí Paulo entra, o conteúdo da sua oração. Nessa oração, as petições de Paulo são como degraus de uma escada. Cada um desses degraus vai subindo mais e mais, porém, todos baseados naquilo que veio antes. Primeiro, ele suplica a Deus pelo poder interior. Ele pede a presença do Espírito na vida dos crentes. E essa presença do Espírito é evidenciada, ou é evidência da salvação. Romanos 8 e 9. Depois, ele fala do poder do Espírito Santo, que é a evidência da capacitação para a vida. Nós usamos Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Jesus realizou o seu ministério na terra, todo o ministério na terra de Jesus, sob o poder do Espírito Santo. Vez por outra você vai ler, e o Espírito Santo, e o Espírito, e o Espírito, porque nós só podemos realizar as obras de Deus através do poder do Espírito Santo. Existem 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos, 1/4 de todas as referências no Novo Testamento. Precisamos ser fortalecidos com poder porque somos fracos. Porque o diabo, o nosso adversário, é astucioso. Porque o nosso homem interior, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade própria, depende do poder do alto para viver em santidade. Nós somos fracos. A carne, Jesus disse a carne é fraca num sentido, mas eu diria que a carne é forte. A carne nos leva a fazer coisas que nós não queremos. Mas nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Jesus escreve a sua carta à igreja de Filadélfia e diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Olha aqui. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantas vezes nós nos sentimos tão fracos? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes? Hoje de manhã, no intervalo de um culto para o outro, eu entrei ali no banheiro e eu falei com Deus, falei: Senhor, eu sou tão incapaz. Eu sou tão pequeno. Meu Deus, por favor, trabalhe em mim. Nós precisamos
saber que apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa incapacidade, apesar das nossas limitações, apesar de somos pó, um Deus que é poderoso, que é criador de todas as coisas, Ele mesmo morreu em nosso favor. Ele mesmo derramou o seu sangue, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. O poder do Espírito Santo nos é dado de acordo com as riquezas da sua glória. Irmãos, entenda uma coisa: nada do que você é e nada do que você tem feito pode de alguma forma mudar o que Deus tem para você. Porque nada do que você recebe é pelos seus próprios méritos. Nada do que você tem é pelos seus próprios méritos. Ele é dado, o poder do Espírito Santo, aquilo que nós recebemos, a salvação, a mudança de vida, a transformação, aquilo que nós recebemos como bênçãos, é só pelas riquezas da glória de Deus. É só porque Ele nos amou. E essas duas coisas caminham juntos. As duas se referem ao ponto mais íntimo do cristão: seu homem interior de um lado e o seu coração do outro. O poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo referem-se à mesma experiência. É mediante o Espírito de Cristo que habita em nosso coração. Romanos 8 e 9. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo. E é templo do Espírito Santo. A habitação de Cristo é uma questão de intensidade. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Havia duas palavras distintas para habitar. Essas palavras estão no grego paroikeo e katoikeo. A primeira palavra significa habitar como estrangeiro. É alguém que é peregrino, mora num outro lugar, está passando, se aloja e vai embora. A segunda palavra é katoikeo, por outro lado, significa estabelecer-se em algum lugar. Refere-se a uma habitação permanente em contraste com a habitação temporária. Ela é usada tanto para a plenitude da divindade habitando em Cristo, quanto para a plenitude de Cristo habitando no coração do crente. A palavra que foi escolhida, katoikeo, denota a residência em contraste com o alojamento. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele não aloja em nós por um tempo e vai embora. O Espírito Santo, ele vem, entra em nosso coração, e isso significa também sentir-se bem dentro de uma casa. Era uma expressão usada para quem se sentia bem. Veja, a minha pergunta hoje é: Cristo, ele se sente bem no seu coração? Ele habita no seu coração, ele se sente bem? Ele está lá paroikeo ou katoikeo? Ele está passando, ele está de passagem, ou ele escolheu morar dentro de você? É importante que você pense nisso, porque os mesmos anjos que hospedaram na casa de Abrão, se hospedaram também na casa de Ló. Mas o sentimento foi diferente. Na casa de Abrão eles foram bem recebidos, tiveram comida. Na casa de Ló eles tiveram que entrar dentro da casa correndo porque havia um alvoroço do lado de fora. Talvez você não se lembre dessa história. Uma coisa é ser habitado de passagem e a outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que vivem experiências comunitárias. Eu vou para a igreja porque todas as vezes que eu vou para a igreja eu sinto a presença de Deus. E tem outras que vivem a experiência de Deus diariamente em suas vidas. Existe uma diferença muito grande. O coração do crente é o lugar da habitação de Cristo. O coração de crente é onde ele está presente não apenas para animar, para dar força, mas também para consolar, para ensinar, para reinar na vida do crente. Cristo, em alguns, está somente presente porque entregaram suas vidas a Ele, mas tem reservas. Mas não deixe que Ele seja preeminente ou proeminente.
não deixa que ele seja melhor, o presidente ou o rei daquela vida. Muitos têm Cristo na sua vida, mas não deixam que ele governe a sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, nos fala que se Cristo está em nós, algumas coisas não podem ficar em nossa vida. Paulo fala assim: e que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, é uma ordem, saí, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Pessoas que deram as suas vidas para Jesus, mas que continuam no meio dos ídolos. E não tenha na sua cabeça a imagem de uma esculturazinha ali, não. Porque o ídolo pode ser alguma outra coisa. O ídolo pode ser alguém, o ídolo pode ser alguma coisa, pode ser um objeto, pode ser qualquer outra coisa, mas o Senhor exige adoração única a Ele. Ele diz: apartai-vos, saí do meio deles, não toquem nada imundo. Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram as suas paixões, crucificaram as suas concupiscências. Muitos já não sentem mais, não andam mais, não têm mais o prazer de estar na presença de Deus, porque ainda vivem em algumas paixões, ainda vivem em algumas concupiscências, ainda querem alguma coisa dessa terra. Pastor, é pecado ter? Não, senhores. É pecado ser rico? Também não é. É pecado colocar o seu coração na riqueza. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que nós temos que adorar somente a Deus e somente a Ele servirmos. Jesus falou que o nosso coração está cheio daquilo que a nossa boca fala. Em segundo lugar, Paulo faz uma súplica por aprofundamento no amor fraternal. Versículo 17. Para que Paulo possa ter, ou para que a igreja possa ter poder do Espírito Santo e plena soberania de Cristo. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Jesus falou assim, irmãos: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. A maior expressão de que uma igreja segue Jesus é a expressão do amor. A maior expressão, a maior demonstração de que uma igreja é realmente uma igreja espiritual é o amor que se tem pela palavra de Deus e uns pelos outros. Não existe outra forma de expressão mais forte. Nessa nova comunidade, igreja que Deus estava formando naquele tempo, o amor era a virtude mais importante. Nós precisamos do poder do Espírito e da habitação de Cristo para amar uns aos outros. Principalmente, irmãos, atravessando o abismo que existe entre classes sociais, racismo, ideologias, não ideologias como religião, mas ideias. Todos nós aqui temos ideias diferentes, apesar de sermos de uma mesma família. Você vai concordar com algumas coisas, e eu não estou falando da Bíblia, mas eu estou falando de vida, que talvez eu discorde, e eu vou concordar com algumas coisas que talvez você discorde. Mas a igreja do Senhor, a família de Deus, ela é unida pelo amor.
Talvez você não concorde com tudo que a sua esposa diz, ou não concorde com tudo que o seu marido diz, mas vocês continuam casados, porque o amor fala mais forte. É isso que Paulo está tentando mostrar aqui. Paulo usa duas metáforas para expressar a profundidade do amor. Ele usa primeiro a planta, a árvore, e depois uma outra que é um prédio. Ambos enfatizando a profundidade em contraste com a superficialidade. Por que que muitas pessoas erram na fé? Por que que muitas pessoas caem na fé? Por causa da superficialidade. Porque pessoas que vivem só de sentimentos superficiais. Nós precisamos ser aprofundados na palavra de Deus. Nós precisamos ser aprofundados no amor de Deus. Devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos quanto um edifício. Nós não podemos ser crentes superficiais. Todos nós temos uma profissão, todos nós temos algo que fazemos. E quando nós temos uma profissão, nós procuramos nos aprofundar nela, porque se você for superficial, você não vai muito longe. Tudo que é superficial não dura muito. O amor deve ser o solo, deve ser o fundamento desse edifício ou dessa árvore. Deve ser a raiz dessa árvore. Uma igreja onde não se ama, uma igreja onde o amor é descartado, é como uma árvore que tem as raízes superficiais ou na superfície. Qualquer vento que vem derruba o crente. Assim também é a vida do crente. Precisamos estar enraizados no amor de Cristo. A parte mais importante de um edifício é o seu fundamento. A Bíblia diz que o fundamento do crente é a fé. E a Bíblia diz, e Paulo nos mostra, que o amor faz parte da fé. Que o amor é parte dessa fé. Se a raiz do crente não desce, se a raiz do crente não cresce para baixo solidamente, ele não pode crescer para cima seguramente. Por que que muitos crentes não dão frutos? Porque eles não se enraizam nem na palavra e nem na igreja. São pessoas que não conseguem se enraizar. A tempestade da vida vai provar quem somos nós na presença de Deus. Se o fundamento da nossa vida é profundo ou não. Lembra de Mateus 7? Do homem que construiu a sua casa na areia e o outro que construiu a sua casa na rocha? É disso que Paulo está falando. O amor é a principal virtude cristã, 1 Coríntios 13. O amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. Sem amor você não realiza a obra de Deus. Por que não, pastor? Porque você não sente nada pelos pecadores. Ele é só mais um qualquer. E nós passamos a ser só mais um no meio da população. Você passa, vem e não está nem aí. Ah, é só mais um. Ah, é só mais uma pessoa. É só mais um que morreu. Nós não sentimos mais pela multidão de pecadores indo para o inferno. Nós não sentimos mais a dor daqueles que vão sem terem ouvido falar do Evangelho. Nós não sentimos mais a dor daqueles que se perdem nas drogas, nos vícios, daqueles que se perdem em coisas, e nas baladas, nas noitadas. Nós não sentimos mais. Eles tiveram a oportunidade deles, não vieram porque não quiseram. Lembre-se que nós estamos falando aqui de oração, uma oração de Paulo. Por que será que ele não veio? Porque 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender e deixar os seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus o seu clamor, sararei a sua terra. Nós queremos ver uma terra sarada, mas nós não queremos orar mais. Só com o amor, é só pelo amor que a igreja se dobra e ora por almas.
É só por amor que nós podemos orar mais. Nós não vamos conseguir mais nada, e nada além do que temos, se não entrarmos em oração rapidamente pela igreja do Senhor e pelas almas perdidas. Nós costumeiramente falamos aqui, eu cito aqui, e pastores citam, existe uma igreja muito maior do lado de fora do que do lado de dentro. A igreja dos desviados. Com quem que eu estava conversando esses dias, acho que foi com o Devan, ele falou assim, pastor, todo mundo é desviado. Você conversa com tudo quanto é brasileiro, é desviado. Ah, eu já fui da igreja, ah, eu já estive na igreja, ah, eu já aceitei Jesus, eu não estou mais. A congregação de desviados é maior do que a congregação de crentes. Existe uma pesquisa que se todos os desviados viessem, as igrejas não comportariam. E nós o que estamos fazendo? E nós, onde que está o nosso amor? O amor é o cumprimento da lei. Não da lei de Moisés só, mas dos 2 maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, o teu entendimento, a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em nenhum dos evangelhos Jesus diz, e tão importante quanto este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós acreditamos que amar a Deus acima de todas as coisas, tá bom. Mas Jesus diz, tão importante quanto amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o teu próximo. Precisamos ter cuidado, o amor cumpre a lei. O conhecimento só incha, mas o amor edifica. Terceiro lugar, Paulo faz uma súplica por compreensão do amor de Cristo. Como é que a gente pode amar se nós não entendermos o amor de Cristo? O apóstolo passa agora do nosso amor pelos irmãos para o amor de Cristo por nós. Nós só vamos amar se nós entendermos o amor de Cristo. Precisamos de força, de poder para compreender o amor de Cristo. Irmãos, é incompreensível. A ideia central do pedido provém de 2 ideias, compreender e conhecer. Paulo fala que nós precisamos compreender e conhecer. A primeira sugere uma compreensão intelectual. Significa apossar-se de alguma coisa, tornando-a sua propriedade. Mas o verbo conhecer refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Somente quem vive uma experiência diária com Cristo conhece o amor dele. Somente quem tem essa experiência diária conhece o amor de Cristo. Essa súplica implica em que os crentes tenham um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência nele e com ele. Paulo ora que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões. E aí ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo. A referência às dimensões tem o propósito de falar dessa imensurabilidade do amor de Cristo. O amor de Cristo é imensurável. Nós não podemos entender nem compreender a distância, a largura, a profundidade, a altura. Não tem como entender o amor de Cristo na sua totalidade. O amor de Cristo é suficientemente largo para abraçar toda a humanidade. A Bíblia diz que Ele veio para o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou não só os crentes, não só eu e você. Nós não precisamos nos sentir mais amados por Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é suficientemente cumprido para durar por toda a eternidade. Ele dura de geração em geração. Davi canta e diz, a sua benignidade é de geração em geração e não tem fim. Grande é a sua benignidade. Paulo fala que o amor de Cristo é suficientemente profundo para alcançar o pecado mais degradante na vida do homem. Ele vai no mais profundo de todo o seu ser e busca e alcança qualquer pecado e transforma a sua vida. E ele é suficientemente alto para levá-lo para o céu.
Alguns pais da igreja viram essas 4 dimensões do amor de Cristo simbolizados na cruz do Calvário. Na morte de Jesus, ele estava demonstrando todo o seu amor pela humanidade. Precisamos compreender o amor de Cristo. Paulo faz essa oração e ele ora para que a igreja entenda, compreenda, receba esse amor. Em quarto lugar, ele faz uma súplica pela plenitude de Deus. Nessa oração, ele fala que devemos ser cheios da plenitude do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Ele pega alguns pontos de toda a epístola e fala isso. Nós devemos ser cheios da Trindade, nós devemos ser cheios de Deus. Deus é transcendente. Nem o céu dos céus podem contê-lo, segundo Crônicas 6:18. Mas mesmo assim ele habita em nós. Um Deus que ninguém e nada pode conter, escolheu habitar no seu coração. O pedido de Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E é bom que você entenda que Deus está presente em cada célula do nosso corpo. Que Deus está presente em cada membro do nosso corpo, em cada área da nossa vida. O Senhor está. Tudo está tomado pela presença de Deus. Devemos ser cheios não apenas com a plenitude de Deus, mas até a plenitude de Deus. Devemos ser santos como Deus é santo. Devemos chegar à perfeição como Deus é perfeito, não aqui. Devemos ficar cheios até o limite. Cheios da plenitude de Deus, que os seres humanos são capazes de receber sem deixarem de permanecer humanos. Existe uma plenitude de Deus que encaixa certinho em nós. Você não precisa virar anjo, você pode ser pleno de Deus e ser cheio do seu Espírito. Isso significa também que seremos um dia semelhantes a Cristo, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Alcançaremos o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Significa que atingiremos a plenitude do amor, da qual Paulo encerra a sua oração. A conclusão dessa oração é a capacidade de Deus de responder às nossas orações. Irmãos, Paulo, ele derrama o seu coração nessa oração. Ele derrama o coração perante Deus nessa oração. E ele fala da capacidade de Deus em responder às nossas orações. Ele declara dinamicamente. Em 2 etapas ele fala, ou melhor, em algumas etapas ele fala: Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer porque Ele não está inativo, como muitos estão. O nosso Deus continua operando milagres e operando nas nossas vidas. Deus é poderoso para fazer aquilo que pedimos, pois Ele escuta a nossa oração e responde. Deus é poderoso para fazer aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele lê os nossos pensamentos. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele sabe de tudo e tudo Ele pode realizar em nossas vidas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque as expectativas dEle são maiores do que as nossas. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Deus é poderoso para fazer muito mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medida racionada e nem por aquilo que nós merecemos, porque graça é favor imerecido de Deus. E por fim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus da superabundância. Ele não tem limites naquilo que Ele tem no seu depósito para nós. O Senhor tem abundância. Paulo encerra essa oração louvando a Deus. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória, exclama Paulo. Esse Deus que tem poder de ressuscitar.
Esse Deus que pode fazer com que o sonho se torne realidade. Esse Deus que tem o poder de nos mandar em abundância aquilo que nós precisamos. A glória deve ser dada a Ele e somente a Ele. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você que a glória de Deus se manifesta ao mundo pela igreja. Pela igreja. É a sua vida, é a minha vida que manifesta a glória de Deus no mundo. Deus não faz mágica para o mundo ver. Deus usa a sua vida para manifestar a glória dele. Deus não faz coisas estrondosas para o mundo ver. Deus usa a simplicidade da sua igreja para trabalhar no mundo. Nós é que precisamos nos colocar na esfera da glória de Deus, no campo de atuação da glória de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Nós precisamos nos aprofundar em oração, na palavra, em conhecer. Oséias diz, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A Deus seja a glória no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Paulo encerra esta oração com esta, dando glórias ao Senhor. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que esta oração, que esta palavra, seja viva em nossas vidas hoje e sempre, de geração em geração. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor é. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque a despeito de todas as nossas deficiências e dificuldades em entender a Tua palavra, o Senhor a revela. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que aquilo que na minha limitação não foi possível transmitir, que o Teu Santo Espírito transmita. Que aquilo que na minha limitação eu não consegui proclamar, que o Teu Santo Espírito fale alto nos corações. E que nós possamos entender, ó Deus, que a Tua glória será manifesta através da igreja pelo amor ao mundo, pelo amor com que o Senhor nos amou e se derramou na cruz do Calvário por nós. Pai, no nome de Jesus, fique conosco nesse próximo momento onde nós vamos relembrar, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.